Seu direito. Depois de um período de descanso ou de muito trabalho, né? Mas trabalho em outros locais, Dr. Fernando Quercia está de volta com a gente com o quadro Seu Direito para falar sobre direito tributário. Boa tarde, Dr. Fernando. Seja bem-vindo. Que bom tê-lo de volta. Obrigado, Guarizo. Ficamos com a alternativa B, muito trabalho. Não foi descanso, não, foi bastante trabalho essas 2 semanas aí, mas estamos de volta aqui à disposição e muito feliz de estar aqui com você e com os ouvintes da CBN. Bom, e quando o senhor volta, Dr. Fernando, já tem dúvida aqui, né? Por exemplo, reajuste de indenizações e dívidas do Tribunal de Justiça de São Paulo. 1% ao mês, 12% ao ano. Isso não é abusivo não, doutor Fernando? Essa é uma pauta bastante interessante, o Guarizo, porque, veja só, é importante até para os ouvintes entenderem, né, essa dúvida aí. O que acontece? Lá atrás, o legislador ele facultou as partes que convencionassem sobre os critérios de fixação de juros moratórios, determinando, entretanto, na ausência da estipulação, que fosse aplicada a taxa de juros vigente para pagamento de impostos à Fazenda Nacional. O que aconteceu? Como havia esse vácuo, né, seguiu-se o que estava contido no Código Tributário Nacional, né, de 1967, no sentido de que juros de mora fossem calculados 1% ao mês. Só que depois disso, com a entrada em vigor aí do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, né, o que aconteceu? A taxa de indexação das dívidas fazendárias, inclusive, passou a ser denominada Selic. Portanto, pela disposição da Lei Civil, como consequência, a taxa referencial da Selic deveria ser aplicada também para dívidas de natureza privada, que é o caso. Então, mas só que não. Na prática, o que acontece hoje? A Justiça de São Paulo, por exemplo, e de quase todo o Brasil, e os tribunais estaduais, eles ainda praticam essa taxa de 1% ao mês, que realmente é um negócio complicado. Quando você tem uma decisão eventual num processo onde alguém perde, por exemplo, um processo de indenização, alguém perde esse processo. Esse processo, ele passa, a partir do momento da sentença, ele é calculado 1% ao mês, desde a data em que foi ajuizado. Então, olha aí. Então, vamos lá para o primeiro problema que eu acho grave disso aí, né? Nós todos sabemos da demora da justiça no Brasil em aplicar as leis e em julgar os recursos. Então, você veja só, quando você tem um recurso que pode chegar até Brasília, no STJ, que pode demorar anos, e você aplica uma taxa de 1% ao mês, 12% ao ano, né, não raramente, né, usualmente, essa dívida acaba dobrando, triplicando, quadruplicando, né? Então, isso é um negócio interessante porque, da forma como a coisa está hoje, Guarizo, as ações judiciais, inclusive, elas viraram um investimento, né? Na Justiça do Trabalho, na Justiça Civil. O que acontece? Uma ação que fica lá rodando bastante tempo, ela rende muito mais, às vezes, do que um dinheiro que está no banco. Isso, inclusive, fez com que se criasse um comércio paralelo, hoje um comércio grande, né, onde instituições financeiras de grande porte, fundos de investimento, eles adquirem direitos creditórios sobre o processo. Por quê? Porque para eles é um bom negócio. Eles adquirem aquele direito compram um processo de uma pessoa que já ganhou, mas que vai demorar para receber, né? Por quê? Porque ele, com aquele dinheiro rodando na justiça, é muito melhor do que se ele estivesse rodando numa aplicação financeira, né? E isso, veja só, como eu disse, com a demora da justiça, essa balança acaba pesando muito mais para o devedor do que deveria, né? Esse impacto, inclusive, é sentido nas empresas. Veja só, hoje todo mundo sabe que o Brasil ele é um país extremamente judicializado. O que é isso? Todo mundo, por qualquer motivo, entra com ação,
né? Então, o que acontece? As empresas, principalmente aquelas empresas grandes de capital aberto, quando ela tem uma ação, seja trabalhista ou seja na esfera civil, o que ela tem que fazer? Ela tem que contingenciar aquele dinheiro e deixar aquele dinheiro separado para, numa eventualidade, se ela perder o processo, ela pagar essa dívida. Então, você imagina, nessa taxa de 1% ao mês, então eles têm que contingenciar todo ano milhões, bilhões, para poder segurar essa dívida caso venha a perder. E não diferente também isso acontece com as seguradoras, né? Então, o que acontece? Veja só para vocês terem uma ideia. Eu acho que estou falando de 2022. Foram pagos 200, eu até tinha anotado, 220 bilhões foram pagos a título só de indenizações, benefícios, resgates e sorteios. Então, só São Paulo pagou 44 bilhões, né? E o que representa a diferença entre a taxa Selic e 1% ao mês? Isso representa, na conta, uma diferença que pode chegar a 37% desse valor. Se for 1% ao mês, 37% a mais. Se for taxa Selic, 37% a menos. Então, o impacto é violento. E o que acontece agora? Existe no STJ uma ação na Corte Especial, no STJ, que ela vem agora impactar, ela pode vir impactar muito esse paradigma desses critérios de correção monetária e aplicação de juros de mora sobre essas dívidas privadas. Por quê? Porque é uma ação de cunho indenizatório, essa ação foi promovida em 2014, é uma vítima de atropelamento de ônibus, que pleiteou uma reparação civil por danos morais e lucros cessantes, né? Ela ganhou essa indenização, alguma coisa como R$20 mil, né? E foi fixado, como usualmente a correção monetária de 1%, conforme os índices da tabela prática do Tribunal de Justiça, desde a sentença, né, dos juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, ou seja, lá do início do processo, né? E a empresa que foi condenada, ela, desde lá, ela já vem questionando essa questão dessa aplicação, dizendo que o correto seria aplicar a taxa Selic. Pois bem, essa discussão chegou agora no Superior Tribunal de Justiça, e foi um negócio tão grande, foi um recurso especial, e foi assim um barulho tão grande, para vocês terem uma ideia, associações, federações, entidades de classe, sindicatos, e até o Banco Central pediram para intervir nesse processo específico, né, solicitando a sua participação nesse processo. Por quê? Porque essa decisão no STJ ela pode impactar totalmente a maneira como isso é praticado hoje. Caso venha a ser julgado favorável para a empresa, o que significa? Significa que os tribunais estaduais eles vão ter que se adequar a essa nova legislação e passar, ao invés de cobrar 1% ao mês, passar a cobrar a taxa Selic. E a taxa Selic, vamos falar o português claro, ela é muito mais prática e ela é muito mais justa. Por quê? Porque ela, na verdade, é uma variação de como a economia está, né? Você pagar 1% ao mês numa taxa Selic como a gente está hoje, que está por volta lá de 13%, ok, é quase mais ou menos a mesma coisa, mas nós já tivemos muitos anos aí no passado com a taxa Selic lá embaixo, ou seja, a economia numa situação muito melhor, né? E o devedor, ele tem que pagar, ele tinha e tem que pagar ainda hoje 1% ao mês. O que acontece na prática? Essas pessoas que estão entrando com as ações, elas não estão só tendo de volta a indenização ou aquilo que elas buscaram com o reajuste, elas estão lucrando com isso. E é aquilo que eu disse, quando elas lucram, o que acontece? Isso se torna um negócio. E hoje, as ações judiciais, elas acabaram virando um banco de negócio, ou seja, a justiça não pode funcionar como um banco de negócio. A justiça, a balança, ela tem que ser justa para ambos os lados. Com certeza, é a história do juros e correção monetária, que o senhor já ouviu bem antes do início da carreira, né, doutor Fernando? Exatamente. E essa demora na nossa justiça, que a gente tem aí processos cujos os recursos eles demoram anos para serem julgados, né? O que acontece? Isso traz
um lucro grande para aquele que ganhou a ação, né? E um prejuízo imenso para aquele que perdeu a ação. Ou seja, ele não está pagando só uma indenização, ele não está com juros e correção monetária, ele está pagando uma indenização com juros, correção monetária e ainda um baita lucro para aquele que entrou com a ação. Né? E onde tem lucro tem banco, tem fundo de investimento querendo lucrar, e isso acabou fazendo com que processos judiciais se transformem em balcão de negócios hoje para fundos de investimentos e grandes bancos. Né? O que, na minha opinião, é um erro que tem que ser corrigido rapidamente. Para o nosso ouvinte que mandou pergunta para o doutor Fernando sobre uma empresa, né, que fechou em 2015, ninguém recebeu, a gente aborda esse assunto na semana que vem, mais um quadro Seu Direito. Doutor Fernando Quercia, muito obrigado, um abraço, até a semana que vem. Um abraço, Guarizo, ouvintes da CBN, um grande abração e até semana que vem.